Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem com vocês, assim como com vossos familiares, né? Vamos para uma aula bem importante desse semestre. Vamos falar de orações subordinadas, né? Pessoal, vamos lá. Para eu falar de orações subordinadas, precisa ficar bem clara, né? Tem algumas coisas que vocês têm que conhecer, alguns conhecimentos prévios, alguns conhecimentos extremamente relevantes vocês precisam ter até esse momento para que vocês possam entender o que são as orações subordinadas. Vamos lá. Primeiramente, a gente, que eu falo em sala de aula, né, vocês têm que conhecer bem as classes gramaticais, entender bem o que são os substantivos, o que são os adjetivos, o verbo, conjunções, né, pronomes. Por quê? Nós vamos utilizar muito essas classes gramaticais para entender as mesmas nas funções sintáticas, tá bom? Porque assim, é, por exemplo, se eu estou falando de uma oração subordinada substantiva, é porque a segunda oração, né, a oração subordinada, ela tem valor substantivo. Olha a importância de entender o substantivo. Se eu for falar de orações subordinadas adjetivas, eu tenho que entender bem o que são os adjetivos, né? E a sua função na análise sintática são os adjuntos adnominais, por exemplo. Eu tenho que entender bem também o que são os advérbios, porque na oração subordinada adverbial, eu tenho que entender o que são palavras aí, ou uma oração toda com valor de advérbio, né? Olha a importância da classe gramatical. E daí por diante também, outras classes gramaticais aí que são bem importantes para esse momento, são bem relevantes, você tem que saber o que é o verbo. O verbo é aquela palavrinha que você vai conseguir conjugar, né? E eu tenho que entender também o que é uma conjunção, porque ela funciona como um conectivo, que liga as duas orações. Então, assim, é bem importante vocês entenderem isso, tá? Mas vamos lá. Vamos devagar, porque as orações subordinadas elas são um pouco complexas. Não difíceis, mas complexas, porque você tem que ter um conhecimento bacana de classes gramaticais e da análise sintática. O que é a sintaxe aí? É a relação que as palavras estabelecem entre si em uma frase, em uma oração. Olha a importância também de entender a diferença, né, numa simples frase, enunciado, de uma oração. O que é uma oração? Uma oração, eu poder chamar uma frase, né, um enunciado, um conjunto de palavras aí, contextualizado como oração, eu tenho que ter o quê? Um verbo. Olha a importância de eu saber o que é um verbo. Vamos lá, então. Essa primeira frase aqui, ó. Já vou chamar de oração, né, pessoal? Porque eu tenho verbos, então não tem como eu não chamar de oração. Vamos lá. O guarda de trânsito proibiu que os motoristas estacionassem. Olha só, então tenho duas orações. Por quê? Eu tenho o verbo proibir, tá? Eu tenho o verbo proibir, que está aqui, e eu tenho o verbo estacionar. E eles estão separados, né? Porque se eles estivessem juntos, quando eu tenho dois verbos juntos, né? Eu tenho uma locução verbal, aí eu conto como uma oração só. Mas quando eu tenho dois verbos separados, né? E não encostados um ao outro aí, então eu posso falar que eu tenho um período composto, composto por duas orações, tá bom? Então vamos lá. Primeira oração, o guarda de trânsito proibiu. Ok, tem um verbo proibir. Proibiu o quê? Os motoristas estacionassem. Veja que a segunda oração, que os motoristas estacionassem, funciona como uma oração subordinada. Por quê? Ela desempenha uma função sintática em relação à primeira. Professor, o que é relação sintática? Relação sintática por quê? Vejam que, se eu parasse aqui simplesmente no verbo proibir, o guarda trânsito proibiu. Ela fica sem sentido. Eu preciso de palavras aí que completam o sentido de quem? Do verbo, né? Por isso que se chama um complemento verbal, que são palavras que complementam o sentido de um verbo, tá? Então, vamos lá. Quem proibiu que os motoristas estacionassem? Então, na primeira oração, eu já tenho o sujeito, o guarda de trânsito, cujo núcleo é guarda. Mas eu não tenho primeira oração, eu não tenho um complemento, aquilo que completa o sentido do verbo, correto? Então aqui eu preciso do quê? De uma segunda oração, que é essa daqui,
que os motoristas estacionassem. Vou apagar para não ficar muita informação aqui. Então vamos lá, pessoal. Então, o que eu quis dizer até agora? Que eu tenho a primeira oração, porque eu tenho um verbo proibir, eu tenho um conectivo, que é o que, e eu tenho um outro conjunto de palavras que aparece mais um verbo. Logo, eu tenho o que, então? Um período composto por duas orações. Mas o que nós estamos aprendendo agora é que as orações elas vão estabelecer um sentido sintático, ok? Sentido sintático, tá? Eu vou parar essa gravação aqui e continuo com as próximas informações na próxima aula, tá?